Boa tarde. Gostaria de cumprimentar a todas e a todos aqui presentes, na pessoa do ministro Orbay, da doutora Vendelaine e da doutora Poliana. Eu tenho 3 temas, até estou um pouco nervosa, porque eu treinei e eu estava falando em 8 minutos, então eu vou falar acelerado aqui. Mas não tão acelerado, porque senão a nossa tradutora de livros vai ter problemas. Exatamente. Vamos respeitá-la também, no esforço hercúleo que faz. Eu até tô tentando aqui, qualquer coisa eu enviei para vocês um arrazoado e posso mandar a complementação também depois, tá bom? Bom, são 3 temas que eu gostaria de abordar. Democracia paritária, democracia intrapartidária e compliance de inclusão e da diversidade. Esses 3 temas são entrelaçados de alguma forma, né, começando pela democracia paritária. Como a maioria de vocês devem saber, as eleições de 2018 foram um marco com relação à participação feminina na política. Foi uma demonstração de que só a reserva de candidaturas, de 30% de vagas para candidaturas, né, para registro de candidaturas de mulheres, era insuficiente. Nós passamos 20 anos com menos de 10% de mulheres no parlamento, 20 anos de legislação nesse sentido, e foi o ano passado, com a reserva de financiamento e de propaganda eleitoral, que a gente conseguiu crescer em 50% com relação à legislatura anterior. Então, de 10% de mulheres no parlamento, subimos para 15%. Ainda assim, é um patamar muito pequeno, perto da média mundial. Para vocês terem uma noção, só a média das Américas de participação feminina na política é de 30%. Então, é muito pouco. O Brasil é signatário de diversos tratados internacionais, desde a Plataforma de Pequim, em 95, comprometendo-se com a democracia paritária. Nesse sentido, fazendo uma interpretação sistemática dos tratados internacionais, aplicando o controle de convencionalidade e a Constituição Federal, seria possível elevar a reserva de candidaturas para mulheres no patamar de 50%. Por que não? Afinal de contas, nós somos mais de 50% do eleitorado apto a votar no Brasil. E por que só reserva de 30%? Já vimos que não tem adiantado muito, né? 20 anos foi uma boa experiência. Com relação ainda às mulheres e às cotas de gênero, acho importante também que o TSE atualize as próximas resoluções para colocar reserva para 30% para cada gênero e não para cada sexo. Assim, a gente amplia as cotas para as mulheres trans e para as travestis, né? Porque também não tem sentido reserva de cada sexo. A gente sabe que a reserva de vaga é para o gênero feminino, e aí a gente tem que incluir as trans e as travestis nessa cota. Estou falando muito rápido. Por fim, com relação à reserva de cotas para o parlamento, elas também poderiam ser estendidas aos partidos políticos nos seus órgãos decisórios. Afinal de contas, como vocês querem ter democracia no parlamento, na sociedade, se dentro do partido político não existe essa política, né? E, nesse sentido, eu passo para o próximo ponto, que é sobre democracia intrapartidária, trazendo aqui uma pesquisa de pós-doutorado da professora Eneida Desirê Salgado, que alguns de vocês já devem conhecer. Ela fez uma pesquisa o ano passado, ainda antes do resultado eleitoral, analisando os 35 estatutos de todos os partidos registrados no TSE. E ela fez uma proposta de um índice de medição da democracia intrapartidária aplicável aos partidos políticos brasileiros. Ela fez diversas questões, inclusive sobre minorias, e, analisando os estatutos, ela chegou à conclusão de que existe uma tendência à organização oligárquica dos partidos, né? A pesquisa dela eu tenho aqui, depois eu posso enviar por e-mail, né, a pesquisa de pós-doc dela. Mesmo pela leitura de seus estatutos, os partidos políticos brasileiros não apresentam, em sua grande maioria, mecanismos democráticos de organização interna e de tomada de decisões. Então, o que eu coloco aqui, a proposta que eu coloco aqui, é que os direitos dos filiados e das filiadas devem ser resguardados. Não há como existir democracia se os partidos, que são aqueles que intermediam a representação, afinal não existem candidaturas avulsas, se os partidos monopolizam essa representação, não adotarem democracia dentro dos seus estatutos, né? E se a gente não tiver uma fiscalização sobre essa forma de democracia. E aí, rapidamente, passando para o último ponto, eu faço uma proposta aqui afirmativa com relação ao compliance partidário de inclusão de minorias e da diversidade. Como seria esse compliance?
Diferentemente desse projeto de lei que está em pauta, né, no Senado, a ideia seria um compliance que premiasse os partidos que contivessem regras de inclusão de minorias, de diversidade, vou citar aqui, paridade de gênero nos órgãos de direção, um número mínimo de reuniões colegiadas abertas a todos os filiados com poder decisório, votações abertas para escolha de candidatos, condutas éticas e de respeito às minorias, enfim. Esse tipo de regra de conduta poderia ser premiada, por exemplo, com a criação de um selo, de um certificado que poderia ser dado pelo próprio tribunal. Então, dessa forma, ao invés de penalizar os partidos que não adotassem um compliance de inclusão, eles seriam premiados, já vou concluir, os partidos seriam premiados e isso estimularia que os demais partidos também seguissem esse tipo de conduta. Enfim, eu posso mandar para Vossas Excelências depois. Falei muito rápido e obrigada por ter traduzido aí nessa velocidade. Boa tarde.